Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês que estão acompanhando, que estão com essa alegria aí no coração e tá podendo acompanhar e tá lendo as Escrituras. Enfim, a gente tá no Antigo Testamento ainda, estamos em Números. Às vezes fica meio pesado, às vezes muitas pessoas vê um pouco e não vê. Enfim, mas o interessante era estar vendo cada dia aí o que está acontecendo e o que as escrituras nos orientam, né? Enfim, a gente está olhando, por exemplo, assim, nesse capítulo 23 e 24 de Números, ele fala a respeito de Balaão, né? Enfim, uma figura aí que aparece aí, era um homem que falava da parte de Deus também, né? Porque ele conversava com o Senhor. Uns falam que era um profeta, uns falam que era um encantador. Enfim, na verdade, o nome dele, a palavra Balaão, aqui nas escrituras significa, ó, até vou ler aqui, ó, devorador. Esse é o significado da palavra Balaão, né? Ele era um devorador, né? Enfim, hoje, se a gente pegar em Apocalipse ali também, o Senhor vai falar ali, até vou ler para vocês aqui antes da gente começar a leitura, né? Que o Senhor odeia as práticas de Balaão, né? É, as práticas dele, na verdade, ali era querer dinheiro, né? Então, as práticas maiores hoje que Deus detesta é alguém fazer alguma coisa aí da parte de Deus, seja amaldiçoando ou seja abençoando, querendo lucros, né? Que o Senhor nunca cobrou nada de ninguém, né? Nosso Senhor Jesus, ele até se entregou de graça naquele madeiro, né? Enfim, é um dos propósitos aí do nosso Senhor. E ele fala bem assim, ó, no capítulo 2, no versículo 14, ali de Apocalipse, ele está direcionando uma palavra ali para a igreja de Pérgamo. E olha, veja bem o que ele fala. Ó. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois aí que sustentam a doutrina de Balaão, né? Uma doutrina de Balaão, né? Enfim, a doutrina é isso que nós estávamos falando. A gente viu o contexto aí que está falando de Balaão aí. Ele, por os camaradas falar que iam dar dinheiro, ele já se interessou todo em, em ir ali amaldiçoar aquele povo. Mas a gente sabe muito bem que a Igreja de Deus e tanto o povo de Israel ali, que era a figura, digamos assim, da igreja, né, ela não cai em maldição, né, ela não é amaldiçoada, né? Então até o próprio Jesus ele fala bem assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? Enfim, não tem nenhuma maldição que pegue para quem é de Deus, né? Quem está seguindo nos caminhos de Deus. Enfim, a gente tem exemplos aqui que o povo não era muito assim de estar andando nos caminhos. E Deus já cuidava desse povo. Às vezes estavam alguns problemas, mas essa questão de amaldiçoamento ali não pegava para o povo de Israel, né? Enfim, vamos para a nossa leitura. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti, Pai. Nos orienta, nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui a gente vai ver esse Balaão, ele chega ali, agora ele começa a pronunciar os oráculos dele ali, como fala a palavra em algumas traduções. E Deus transforma ali, fala na boca dele para ele abençoar, realmente abençoar aquele povo ali, porque, né, que nem a própria palavra fala ali, né, que o Senhor falou, aqueles que, ele fala para Israel lá atrás, lá lembra, ele fala bem assim, aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoo, e aqueles que te abençoarem, eu te abençoo, né? Ele fala lá em Gênesis, né? Enfim, vamos lá. Capítulo 23 fala assim: Balaão disse a Balaque: Construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu contarei a você. E foi para o monte, foi para um monte ali, né? Dá para entender ali que eles queriam já estar sacrificando ali o ritual que o povo de Israel fazia. Ele falou: vamos fazer aqui também, que numa dessa aí funcione para você, né? Para Balaque ali, né? No caso. Deus o encontrou e Balaão. Deixa eu ver onde que eu parei. Isso.
Deus o encontrou e Balaão disse: Preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: Volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo. Ali dá para entender que ele falou do holocausto, mas Deus não deu nem bola, né, para o que ele tinha falado, né, a respeito do holocausto que eles tinham preparado ali, né. Enfim, Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe. Buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim. Disse ele: Venha, pronuncie ameaças contra Israel, né? Ele trata aqui Jacó e Israel como o Senhor tinha mudado o nome de Jacó para Israel, né? A gente viu lá atrás, né? Por isso que é bom a gente estar compartilhando desde o início as escrituras, que agora a gente vai lendo, vai ficando mais claro aquelas questões lá do passado, lá que a gente passou e viu, né? Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu o vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da quarta parte de Israel? Mora eu a morte do justo? E seja o meu fim como o deles? Então Balaque disse a Balaão: Que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-lo. E ele respondeu: Será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Enfim, ali Deus estava falando, né, na boca de Balaão essas palavras, né? Que da vontade dele é bem provável que ele não queria fazer dessa forma, né? Somente Deus é que fez ali e saiu essas palavras da boca de Balaão, né? O segundo oráculo. Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar, de onde você pode vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar, né? Enfim, Deus ali ele só aceitava, né, do sacerdote ali que levava ali propiciação, né, os holocaustos para o povo, né? E essa questão é provável que Deus não deu nem bola para isso, né? Balaão disse a Balaque: Fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto vou eu me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão pôs uma mensagem em sua boca e disse: Volte a Balaque e dê esta mensagem. Ele voltou e encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: O que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: Levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar, né? Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: Vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão que não se deita, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas, né? Se nós pegar lá, que nós já vimos lá atrás também, eu só estou lembrando, aquela bênção que Jacó trouxe ali para Judá, é bem aqui o que ele está pronunciando. Lembram lá que ele fala lá sobre o leão, né? Quem terá a coragem de acordá-lo, né? Enfim, ele traz aí já a lembrança daquela bênção que veio lá para Judá, né? E ali ele fala também o brado de aclamação do rei, né? O grande rei.
rei Jesus, né? Ele já está proclamando aqui, né? Que está no meio deles, né? Balaque disse então a Balaão: Não os amaldiçoe e nem os abençoe. Balaão respondeu: Não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: Venha, deixe-me levá-lo do outro lado. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo de Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: Edifique-me aqui 7 altares, e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. No capítulo 24, quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia, como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo, né? Enfim, ali ele fala de magia, né? Naquela época tinha muitos mágicos. Por mais que ali tivesse o temor de Deus ali, eles faziam muitas magias ali para estar, digamos assim, conseguindo algum lucro, né? Enfim, hoje a magia consegue fazer muitos lucros e muitas pessoas aí cair até em descrédito da fé, né? Enfim, tem muito engano aí hoje que a gente vê através da magia, né? Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daqueles cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados que os abençoarem, e amaldiçoados os que amaldiçoarem. Né? Então, Deus traz de novo, lá em Gênesis, quando ele fala para Jacó. Né? E aqui também a mesma, digamos, a mesma bênção que Judá recebeu, lá atrás ele começa a mostrar. Então acendeu a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Aqui ele traz, né, esse trechinho ali da palavra, que a gente vai entender que para frente ali o povo já começa a se prostituir e começa já a revenerar outros deuses. E é bem no conselho desse Balaão aqui, né? Ele fala para frente aqui, talvez, eu não consigo lembrar, talvez a gente ache alguma palavra que se encaixe aqui, mas ele fala bem assim que ele ali induziu o povo, já que não pode amaldiçoá-lo, né, só abençoá-lo, então a única situação de tirá-los da presença de Deus era fazendo eles cair em pecado, digamos assim, se prostituir com outros deuses e se prostituir com aqueles povos cananeus ali, e, enfim, que tinham ao redor ali, em volta ali, né? Enfim, essa era a questão também de Balaão, ele aconselhava, dava esses conselhos: eu não posso amaldiçoá-lo, só abençoá-lo, mas tem uma situação: se eles pecar, eles saem da presença de Deus, e aí você
pode acabar com eles, né? Enfim, é assim a questão também do próprio Satanás, né? Ele induz ao erro, e quando a pessoa acaba cometendo, fazendo o deslize do pecado, né? Acontece que daí se afasta da presença de Deus, né? Porque a única situação que Deus não aceita é o pecado, né? Deus aceita o pecador, ele ama o pecador, mas o pecado ele abomina, né? Então aqui Balaão também ele traz essa questão de aconselhar a fazerem o pecado para cair em descrédito com Deus, né? Enfim, essa questão de Balaão também. Essa figura aí é bem usada. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, até Pedro pronuncia a respeito dele, fala algumas questões, dá para nós voltar e começar a lembrar de novo esses assuntos, né? Então vamos lá, no versículo 15. Então pronunciou este seu oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente. Agora aqui ele vai estar fazendo uma pronunciação do rei Davi, né? Que é o rei Davi ali que devastou aquele povo de Moabe ali, que acabou com tudo eles. Ele vem trazendo aí, dá para a gente entender mais ou menos que é por ali. É daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá, de Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes da cidade. Aqui ele já está trazendo lá para Davi. Quando a gente chegar no reinado de Davi, a gente vai ver que lá teve guerra, lá teve bastante luta. E aí, essa questão aqui se concretiza lá com Davi. Balaão viu Amalaque e pronunciou este oráculo. Amalaque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês queneus são destruidores. Quanto a Assur, os leva prisioneiro. Finalmente pronunciou este oráculo. A quem poderá vir quando Deus fizer isto? Vou repetir. A quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa do Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Enfim, aqui a gente termina o capítulo 24. Peço aí que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Estamos juntos aí nas próximas leituras. Deus abençoe. Vamos meditando nesses assuntos. É interessante a gente estar conhecendo sobre as bênçãos, sobre as maldições, né? Sobre até que ponto que a gente está perante o Senhor. É claro que hoje, nos nossos lábios, né, o lábio cristão que crê no Senhor, só vai sair bênçãos, né? Não vai sair maldição. Porque a própria palavra fala, aqueles que você amaldiçoar serão amaldiçoados, e aqueles que você abençoar serão abençoados. Por isso que nós temos que estar sempre olhando para Cristo, né? Ele que é a nossa bênção, e é através dele que a gente pode estar pronunciando bênçãos através da boca da gente, né? Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe. Estamos aí nos próximos capítulos. Até mais.